Pessoal, muito boa noite e a paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus te abençoe, você e a sua casa e a sua família, no nome do Senhor Jesus. Estou aqui diante da palavra de Deus, que é salvação para vossas almas, né? Muitas vezes você já viu muitas palavras, né? Mas a palavra de Deus, você sabe que ela renova cada dia, tá? A palavra de Deus, ela renova cada manhã, através da fé. Então, você pode ver a palavra o tempo inteiro, mas se você não colocar em prática, ela fica igual um livro normal. Mas se você botar em prática, você vai entender como é que funciona, como é que a palavra espiritual na sua vida. Você presta atenção. Eu estou aqui diante de João 3, versículo 16. Evangelho de João 3, versículo 16. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amém? Você entendeu aí? Você entendeu o que Jesus está falando através dessa palavra? Vou falar de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha o quê? A vida eterna. Então a salvação da sua alma, da nossa alma, Deus quer salvar eternamente, tá? Deus quer salvar, mas para isso acontecer, meu irmão, minha irmã, você tem de fazer parte das coisas de Deus. Você tem de entrar no caminho. Jesus é só um caminho, e o mundo tem vários caminhos. Esse mundo que Deus está falando, que Jesus Cristo está falando aqui, é o mundo que ama a Ele, né? Não é o mundão lá, não, é o mundo. Que é esse mundo? O mundo é aqueles que ama a Ele, que busca Ele, que está nos caminhos dele, tá? Por quê? Por que eu preciso ser salvo? Por causa que Deus quer que eu seja salvo pela eternidade, não só pelos 100 anos, 90 anos. Você vê a pessoa falar assim: o fulano tem 100 anos, o meu avô, o meu tio morreu com 108 anos. Então você vai ser salvo eternamente, viver para sempre espiritualmente, quando vir o novo céu, quando vir a nova terra. Você vai ser guardado pelo Espírito de Deus eternamente. Então Jesus falou aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a maneira que Ele ama, que deu o seu único Filho único Filho unigênito, para que aqueles que crêem nele viver eternamente, depois da vida aqui na terra, mas tem de morrer com Jesus, tá? Quando ele sair dessa vida daqui, ele tem que estar com Jesus, que não é fácil, não. Se o pregador, se o fulano falar que é fácil ser crente, não é fácil, não é brincadeira. Você vê que tanta gente que desistiu, tanta gente que estava no caminho do Senhor que desistiu. Pense nisso aí. Por quê? Viver eternamente com Deus não é fácil não, meu irmão. Não é fácil não. Falar todo mundo fala que crê em Jesus. Agora, permanecer em Jesus, igual ele fala, até o fim, não é fácil não. Mas a maneira que Deus quer que a pessoa, qual é a maneira que Jesus quer salvar? Salvar eternamente. Então essa maneira que Deus quer, Ele fez
deu o seu único filho para morrer no nosso lugar, para que nós viver eternamente. Você vê, ele deu seu filho para morrer no nosso lugar, para que nós viver eternamente depois dessa vida aqui, depois da vida aqui na terra, né? É claro que você vai lutar, é claro que não vai ser fácil, né? É claro que vai vir dificuldade. Aqueles que permanecem em Deus, Deus permanece nele, né? Lá em João 15, aqueles que permanecem em Jesus, Jesus permanece nele. Por causa de quê? Por causa disso aqui, porque ele quer salvar eternamente. Mas ele só vai salvar eternamente se a pessoa permanecer nele, né? Se a pessoa querer, né? Embora Deus já deu, embora o Senhor Jesus Cristo já venceu na cruz do Calvário, deu a sua vida. Deixa eu falar uma coisa aqui. Por que Deus, por que Jesus quer nos salvar? Porque ele fez nós imagem e semelhança dele, entendeu? Ele nos fez nós imagem e semelhança dele, por isso que ele quer que nós sejamos salvos, por isso que ele não quer que nós pereça, tá? Ele fala, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é perecer? Perecer é acabar, mas que tenha a vida eterna, para sempre com Jesus lá no trono, no novo céu, quando vier o novo céu, quando vier a nova terra, né? Lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter, porque a gente vai viver espiritualmente, eternamente com o Senhor Jesus. Porque mais à frente, porque Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Amém? Pense nisso aí. Jesus tem grandes planos para a sua vida, para a sua família. Jesus tem grandes planos para nos salvar, mas para isso você tem de abrir os olhos espirituais, que o mundo hoje não quer. Que Deus te abençoe e te guarde, toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. Um abraço no coração. Que Deus te guarde, a sua família, que Deus abra os olhos espirituais, tira tudo aquilo que impede para você ser salvo, você e sua família, que seja guardada pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai nos salvar desse mundo temeroso. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz.